Olá a todos, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula do curso que começa agora de Mecânica Quântica. A ideia desse curso é abordar o formalismo matricial da mecânica quântica, aquele que normalmente é abordado na segunda metade de um curso de bacharelado em física. Então a ideia é, aqui eu estou supondo que você já tenha tido alguns contatos prévios com alguma matéria, seja de física moderna ou introdução à física quântica, que vai motivar historicamente o surgimento da mecânica quântica, e também passar umas ideias intuitivas sobre o que é uma função de onda e por aí vai. Apesar de que se você nunca tiver visto isso, é possível tentar acompanhar por aqui, mas claro, se você viu uma parte anterior de mecânica quântica bem introdutória, vai ajudar a ter um pouco mais de intuição. Então esse curso é recomendado principalmente para quem tem, nem que teve algum contato mínimo com a parte qualitativa das ideias da mecânica quântica. E a minha ideia aqui é abordar os tópicos que são cobrados principalmente nos exames de pós-graduação em física, que são aqueles que utilizam linguagem de vetores de estado, e não simplesmente funções de onda como uma função no espaço de posição. Então a nossa ideia aqui é mexer com aqueles objetos que são tão famosos na mecânica quântica, que são em termos que a gente chama de notação de Dirac. Esse curso vai ser um curso que vai passar por esse formalismo da quântica. O livro que eu vou usar como referência principal é o livro do Cohen, o volume 1, eu tenho volume 1 e volume 2, e eu vou passar pelos tópicos praticamente todos os que tem no livro. Deixo aqui meu Instagram, para caso você queira me procurar lá. Uma coisa também é importante ser dita, todo conhecimento a gente tem que praticar. Então, se você for no site Física para a Universidade dos Concursos, tem uma playlist minha lá, que eu resolvo algumas questões de mecânica quântica desse formalismo, algumas questões que já caíram em vestibulares. Então, serve para a gente, principalmente, dar uma praticada naquilo. Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada também na playlist para ir vendo mais ou menos como é que os conceitos vão aparecendo nas questões. Pois bem, o formalismo da mecânica quântica na forma matricial, que vai ser o que a gente vai ver nesse curso, ele é basicamente todo construído em cima de álgebra linear. Então a minha ideia aqui, nessa primeira parte da aula, nesse primeiro tópico, nesse primeiro capítulo, é passar um pouquinho dos fundamentos matemáticos, que eu já suponho, na verdade, em tudo que eu vou falar aqui, eu já suponho que vocês tenham algum conhecimento, porque para estudar, nem que seja o mínimo de mecânica quântica, você precisa ter um conhecimento básico, nem que seja nos cursos iniciais, de qualquer graduação em exatas, de álgebra linear. E a minha ideia aqui é, além de fazer essa construção, essa fundamentação matemática que a gente vai usar de álgebra linear, minha ideia aqui é construí-la em termos da notação de Dirac, que vai ser a notação onipresente em todo o contexto de quântica que a gente vai ver. Então, a ideia minha aqui é, notação de Dirac não é uma notação de quântica, é uma notação de álgebra linear. Então, eu pretendo fazer nessa aula, rever um pouquinho o formalismo matemático de álgebra linear, que enfim, é que a gente vai utilizar incessantemente em quântica, mas eu vou construí-los, eu vou revê-los, usando notação de Dirac para que a notação vá sendo, para que gere um certo costume, caso você nunca tenha trabalhado com ela, porque ela é uma notação extremamente útil nesse contexto. Pois bem, vamos dar início então. Começando falando de álgebra linear, fazendo uma revisão geral, e uma coisa importante aqui é, álgebra linear vai ser o contexto que vai estar sempre presente nessa parte de quântica, porque o espaço matemático que acontece a quântica é o que a gente chama de espaço de Hilbert, eu não vou falar dele agora, mas ele é um espaço vetorial. E espaços vetoriais são regidos pela álgebra linear. Então a ideia aqui é que eu vou fazer exatamente uma construção toda da ideia de álgebra linear. Então a única diferença com relação aos cursos introdutórios, aos cursos do início de alguma graduação em exatas, que abordam a álgebra linear, a única diferença desses cursos para essa parte que eu vou abordar é que normalmente os espaços vetoriais que são passados nos cursos, eles são espaços vetoriais sobre os reais. Então ele é construído sobre o corpo dos reais. Aqui no caso ele vai ser construído sobre os complexos. Isso porque os espaços de Hilbert são espaços vetoriais em cima dos complexos. Então toda a construção que eu vou fazer aqui, o máximo que vai diferir da parte que a gente vê no início de qualquer graduação, é principalmente no que diz respeito ao conjunto aqui que a gente está fazendo, o corpo que a gente está fazendo no espaço vetorial, que nesse caso vai ser dos complexos, mas enfim. Vamos lá, então a ideia é, seja ver um espaço vetorial sobre os complexos com produto escalar. Todo espaço possui seus elementos. Aos elementos dos espaços vetoriais nós damos o nome de vetores. Então, por definição, vetores são os elementos de algum espaço vetorial. Para esse caso daqui, eu estou nomeando esses vetores, esses elementos desse espaço vetorial V, desse jeito, com o que a gente chama desse vetor de estado. A ideia aqui é, esse cara ele recebe o nome de ket,
né, sempre que você tem algo escrito desse jeito, ele nada mais é do que um elemento de um espaço vetorial. Ele é um vetor, né, associado aos estados na quântica, quando a gente for ver futuramente. Então, a ideia, e o que está aqui no meio é simplesmente o nome que a gente dá para ele. Da mesma forma que um vetor, igual a gente vê, por exemplo, nas matérias de geometria analítica e álgebra linear, a gente representa com uma letra e uma setinha, você pode representar o V, um vetor qualquer por V, você pode representar por U, você pode representar por A. A letra que você vai usar, pouco importa. Normalmente a gente identifica um vetor, né, na física sempre com a setinha. No caso aqui dos espaços vetoriais, né, que a gente vai estar trabalhando aqui, eu vou estar usando essa notação, né, de Dirac. E em vez de usar a setinha, a gente representa ele dessa forma daqui. Então, de cara, esses daqui são os que a gente chama de vetores. Então, enfim, um espaço vetorial ele segue as seguintes propriedades. A ideia aqui é muito simples, né? Todo mundo já sabe mais ou menos a matemática de um espaço vetorial. Mas a ideia é, o espaço vetorial ele tem uma operação de soma definida nele, de forma que se dois vetores fazem parte desse espaço vetorial, a soma também faz, né? A soma ela é comutativa. A soma também é associativa, ou seja, se eu faço primeiro, eu posso fazer primeiro essa soma ou essa soma daqui, que dá na mesma, o resultado não muda. Existe sempre um vetor nulo, que ele somado com um vetor vai dar o próprio vetor. E aqui eu não chamei o vetor nulo desse jeito daqui, por um motivo de que futuramente, né, não nesse curso, mas essa notação ela indica outra coisa na quântica. Então, para não confundir com o vetor nulo, eu chamei o vetor nulo simplesmente de zero, sem colocar aqui ele dentro de um ket. Bom, enfim, todo espaço vetorial possui um elemento oposto a ele, né, de forma que o elemento mais seu oposto, né, vai dar zero, e ele é equivalente nessa notação daqui a simplesmente você colocar um sinal de menos na frente do vetor. E, enfim, dado uma constante no complexo, porque esse espaço vetorial que a gente está trabalhando, ele é em cima dos complexos. Né? Se você pega um vetor e multiplica pela constante, ele continua pertencendo a esse espaço vetorial. E existe essa relação daqui, né, de linearidade. Uma constante multiplicada por uma soma de vetores é simplesmente você fazer a distributiva. Então, isso aqui são basicamente as propriedades que definem um espaço vetorial. Bom, o espaço vetorial V que nós estamos aqui descrevendo, ele é um espaço vetorial com produto escalar, que é uma estrutura adicional ao espaço, podendo estar presente nele ou não. Nem todo espaço vetorial existe um produto escalar. Você não precisa ter um produto escalar associado ao espaço vetorial. Nesse caso daqui, né, nós vamos ter e a ideia é quais são as características de um produto escalar, né, porque o produto escalar vai ser onipresente em todo o formalismo na quântica que a gente vai usar. Então a ideia é quais são as propriedades, né, que a gente vai ter de um produto escalar. Então, primeiro de tudo, o produto escalar é uma certa operação, que eu estou representando aqui por esse parêntese, que a ideia é você pega dois elementos do espaço vetorial e associa a um número. Nesse caso, um número complexo, porque o espaço vetorial que nós estamos, né, descrevendo é um espaço vetorial sobre os complexos. Né? No caso, enfim, igual aos cursos introdutórios de álgebra linear, na graduação, como é dado para os reais, né? Normalmente o produto escalar ele dá um número real. Nesse caso, complexo pelo espaço vetorial está sendo construído sobre os complexos. Então vamos lá, quais são as propriedades de um produto escalar? Né? E aqui vai ter uma certa diferença com relação ao que provavelmente você viu, se você não teve um contato com os espaços vetoriais sobre os complexos, que a ideia é o seguinte, as propriedades existentes essa primeira talvez seja a mais evidente. Quando a gente tem nos cursos introdutórios, quando a gente vai construir a noção, né, em Rn, enfim, de produto escalar, normalmente a gente tem a propriedade de que, deixa eu trocar de cor para poder ficar mais fácil de ver, normalmente a gente tem a propriedade de que A escalar B é a mesma coisa que B escalar A. Mas essa propriedade daqui, ela só é condizente com o produto escalar se ele for feito sobre os reais. Na verdade, o que a gente tem quando a coisa é feita sobre os complexos é que você não pode simplesmente mudar a ordem do produto escalar, que o resultado vai ser o mesmo. O que a primeira propriedade nos diz é que o produto escalar de dois vetores, se você inverte a ordem, você tem que aplicar o complexo conjugado. Então a ideia é, se A escalar B der, por exemplo, um número qualquer C, então significa que se você fizer B escalar A, esse cara daqui vai te dar C estrela. Complexo conjugado, que é basicamente você trocar I por menos I. Então, essa é uma diferença bem importante que aparece no produto escalar. A outra diferença também que aparece, né? O produto escalar ele é uma operação linear, mas ela é linear no segundo termo. Ou seja, se aqui você tem um elemento, produto escalar,
com uma soma, sendo que nessa soma tem um escalar multiplicando, esse escalar daqui ele sai, né, desse vetor e multiplica o resultado como um todo. Aqui é simplesmente linearidade, coisa que não acontece com o primeiro argumento, né? Aqui, enfim, eu não escrevi essa propriedade explícita para o primeiro argumento porque ela é uma consequência dessa primeira propriedade. Então vamos lá, o que significa? Significa que se você tivesse alfa V1 escalar com V2, isso daqui, se você usa tanto a segunda propriedade quanto a primeira, ou seja, você usa a primeira invertendo e aplica complexo conjugado, e depois você usa a segunda por linearidade, isso daqui daria alfa estrela V1 produto escalar com V2. Então, ou seja, ele é linear no segundo argumento e é o que a gente chama de antilinear no primeiro argumento. Ou seja, qualquer constante que multiplica o primeiro item do produto escalar, ela sai não como a constante, mas sim como seu complexo conjugado. Isso é importante. E a terceira propriedade é que toda vez que você faz o produto escalar do vetor com ele mesmo, isso aqui é sempre maior ou igual a zero, sendo que a igualdade, né, o produto escalar ser igual a zero, só é válida quando o vetor em questão é o vetor nulo. E isso é a característica de um produto escalar de forma geral. Qualquer produto escalar em algum espaço vetorial, ele tem essas propriedades, sempre. E a ideia aqui é o seguinte, né? A gente está chamando dos vetores de estado os vetores desse jeito, né, que eu estou representando. Imagina um vetor desse espaço vetorial V, que é esse V1, e motivado por essa notação do produto escalar, ou seja, dado elementos V1 e V2, eu estou falando que o produto escalar deles é simplesmente, né, eu estou usando essa notação, V1, V2. Para melhorar essa notação e deixar ela em termos da notação de Dirac, o que a gente faz é o seguinte: para cada vetor V do espaço vetorial, a gente vai falar que é o seguinte: é possível associar a ele um certo vetor desse jeito, né? Esse cara daqui é o que a gente chama de ket, e esse cara daqui é o que a gente chama de bra. A ideia é o seguinte: eu vou definir esse cara, num primeiro momento, somente como notação. Ou seja, ao invés de escrever o produto escalar desse jeito, eu vou escrever ele desse jeito daqui, V1, V2. Ok? Então, isso daqui é uma definição. Ao invés de escrever o produto escalar desse jeito, eu vou escrever o produto escalar desse jeito. E a ideia que a gente vai ter aqui é o seguinte: as coisas no espaço vetorial, elas são muito bem definidas. Então, o que eu vou mostrar, né, mais para frente, né, daqui para frente, é essa definição desse vetor invertido, qual que é a relação dela com esse vetor normal. Ou seja, se eu tenho um vetor V qualquer, quando eu inverto ele, qual que é a alteração que está acontecendo na prática, para que essa notação realmente corresponda a um produto escalar. E é isso que a gente vai ver, só que para ficar claro o que significa esse vetor, e também para clarear um pouquinho, né, é interessante, é importante também a gente falar um pouquinho sobre bases em um espaço vetorial. Isso porque essa notação de vetores, né, que eu estou usando, né, enfim, em termos do ket, ela é uma notação um pouco abstrata. Né? E quando a gente sempre fala de álgebra linear e tudo, a gente normalmente já tem aquela associação dos vetores não como sendo desse jeito, né, mas como sendo aqueles vetores representados em termos de uma matriz, né, ABC, uma matriz coluna. Né? Enfim, colocar as coisas em coordenadas para ficar com um pouquinho mais de cara daquela álgebra linear, né, daquela notação de vetores, espaços vetoriais, que a gente vê no início do curso. Então, quando a gente escreve, né, os vetores e escolhe uma base para poder escrevê-los, a gente consegue resgatar essa noção mais intuitiva que a gente tem, né, de espaços vetoriais em termos de matrizes. Então, a ideia aqui é que a gente vai fazer isso, porque essa formulação em termos de matrizes, inclusive, vai nos passar um pouquinho, né, qual que é o significado desse cara daqui invertido, né? Para que a gente tenha uma noção clara do que é essa notação de Dirac, por que ela é útil, enfim, por que a gente faz as contas que a gente faz. Então, bom, para poder facilitar, vamos levar em conta aqui, né, a gente tem um espaço vetorial V, e eu vou supor que a dimensão desse espaço ela é 3. É um espaço tridimensional, aqui só por simplicidade. Você pode escolher um espaço bidimensional, tridimensional, quadridimensional, você pode escolher o tanto de dimensões que você quiser. Eu estou escolhendo 3 só para poder ficar mais simples aqui, enfim, para poder ilustrar a ideia toda. Mas tudo que eu falar é possível você aumentar as dimensões ou diminuir sem problema algum. A ideia é, o fato de um espaço ser tridimensional significa que é possível você encontrar um conjunto de 3 vetores, né, 3 elementos desse espaço vetorial, que são linearmente independentes. Ou seja,
Imagina que eu tenho aqui os vetores 1, 2 e 3. Aqui eu estou, enfim, o que você coloca dentro, esse 1, esse 2, esse 3, não tem um significado específico, né? É só um nome que eu estou dando para esses vetores. Mas, enfim, a ideia é, o fato de ser um espaço tridimensional significa que eu posso encontrar 3 vetores que expandem qualquer outro vetor. Ou seja, para esse cara daqui configurar uma base, significa que o meu vetor 1 não pode ser escrito como uma soma do 2 e do 3, o meu vetor 2 não pode ser escrito em termos de uma soma do 1 e do 3, e que o meu vetor 3 não pode ser escrito em termos de uma soma de 1 com 2. Tem várias formas de a gente exigir isso. Uma forma também bem famosa, né, de se escrever isso, que você deve talvez se lembrar dos cursos iniciais, é que essa equação daqui, né, enfim, uma soma desses caras, mais o C vezes o 3 ser igual a 0, tem solução única e especificamente A igual a B igual a C igual a 0. Se isso daqui acontece, né, isso aqui é exatamente a definição de que não dá para você escrever um vetor da base em termos da soma de outros dois. Quando isso daqui acontece, significa que eles são classificados como vetores linearmente independentes. E, portanto, qualquer vetor pertencente ao espaço vetorial V pode ser escrito como uma soma desses vetores. Esses vetores daqui, eles não precisam ser ortogonais e não precisam ter nenhuma limitação do tamanho deles. Eles só precisam ser linearmente independentes. Porém, né, motivando tanto uma questão prática quanto uma questão que vai ser útil na quântica, esses vetores que a gente vai utilizar como base, eles nunca vão ser só linearmente independentes. Todo o raciocínio que eu vou construir a partir de agora, motivado pelo que vai aparecer na quântica e pelo que deixa o formalismo mais fácil, eu vou sempre levar em consideração que a minha base é ortonormal. Ou seja, eu vou sempre colocar aqui o requisito de 1 com 2, né, o produto escalar de 1 com 2 é o mesmo de 1 com 3, que é o mesmo de 2 com 3, que vai ser 0. Ou seja, esses vetores eles são perpendiculares, eles são ortogonais. Além disso, eu vou sempre exigir que esses vetores eles tenham o módulo, né, enfim, o produto escalar dele com ele mesmo seja igual a 1. É sempre possível você encontrar uma base desse jeito. Sempre é possível isso acontecer. Você sempre consegue por um espaço. E, enfim, o formalismo que eu vou utilizar aqui, ele é todo baseado que os vetores são desse jeito daqui. Então tenha sempre isso em mente como algo já inerente a tudo que eu vou falar a partir de agora. Pois bem, dado que esses caras daqui formam uma base, né, significa que um vetor V1 qualquer pode ser escrito como alfa que multiplica 1 mais beta que multiplica 2 mais gama que multiplica 3. Simplesmente aqui com alfa, beta e gama únicos. Cada vetor V pode ser descrito em termos de alfa, beta e gama. Por conta disso, né, e dado que esses caras aqui são uma base, nessa ordem 1, 2 e 3, significa que eu posso escrever matricialmente o meu vetor 1 como o meu vetor 1, 0, 0, o meu vetor 2 como o vetor 0, 1, 0 e o meu vetor 3 como sendo o vetor 0, 0, 1. E, por conta disso, posso escrever qualquer vetor matricialmente, como a gente tem uma intuição melhor. Ou seja, nesse caso daqui, o meu vetor V1 ele pode ser escrito como alfa, beta, gama. Então, basicamente isso. Ok, dado isso, dado que a gente fez essa construção, agora qualquer coisa que a gente escreve em termos desses vetores arbitrários, né, desses vetores arbitrários não, abstratos, né, em termos de notação de Dirac, a gente pode representá-los em forma matricial. Ou seja, sempre tem uma forma de você representar o seu espaço vetorial de um jeito ou de outro. A questão é que tem contextos que a notação, enfim, que a utilização só disso, né, e não matricialmente, ela é muito útil. Mas, enfim, a ideia é o seguinte. Eu comentei, né, no slide anterior que para cada vetor V a gente consegue associar um BRA. Né? Para cada ket você associa um BRA. Para poder valer aquela ideia do produto escalar. Para eu poder pensar no produto escalar como se fosse um BRA e um ket. Né? Que aí, por isso que, enfim, o nome BRA e o nome ket é exatamente para isso. Né? Porque, enfim, esse termo daqui em inglês é bracket. Né? Então a gente chama a parte esquerda de BRA e a parte direita de ket. Mas, enfim, a ideia é como é que deveria ser a estrutura desse cara, como é que seria a representação desse cara no espaço vetorial, né? Ou seja, a relação entre esses dois, para que eu possa escrever o meu produto escalar V1
V2 desse jeito daqui. Né? Ou seja, escrever daquela notação que a gente tem como habitual. Ou seja, se isso daqui é por definição isso daqui, o que significa esse vetor BRA invertido? E aqui o que eu vou supor é o seguinte, a gente vai usar o produto escalar, obviamente, para poder defini-lo. Então a ideia é, imagina que eu tenho um vetor V2, que ele seja um vetor A aplicado em 1, mais B vezes 2, mais C vezes 3. Falei A aplicado em 1, mas não tem nada a ver, é A vezes 1. Então a ideia é o seguinte, vamos fazer o produto escalar V1, V2, levando em conta essa base. Afinal de contas, o produto escalar ele independe de base, por conta disso você pode usar qualquer base para escrever o seu produto escalar. Pois bem, vamos lá. Esse cara daqui vamos escrever o vetor V1. O vetor V1 é alfa vezes 1, mais beta vezes 2, mais gama vezes 3. Isso tudo produto escalar com V2, que vai ser A vezes 1, mais B vezes 2, mais C vezes 3. Produto escalar é, enfim, pelas definições do produto escalar, né? Isso é basicamente eu fazer esse primeiro com esse primeiro com esse segundo, enfim, fazer cada um desses produtos escalares, né, da soma. Porém, como eu escolhi vetores ortogonais, eu sei que os produtos escalares aqui, quando eu for distribuir, só vai dar diferente de 0 quando 1 for com 1, 2 for com 2 e 3 for com 3. Então, ou seja, esse produto escalar pode ser escrito como alfa 1 com A1 mais o produto escalar de beta 2 com B2 mais produto escalar de gama 3 com C3. Então vamos lá, o produto escalar ele é linear na segunda entrada, ou seja, o A simplesmente sai aqui do produto escalar e é antilinear na primeira. Então ele sai com um complexo conjugado. Portanto, isso aqui vai ser alfa complexo conjugado vezes A, vezes o produto escalar que eu já vou escrever nessa notação daqui de cara, que é basicamente 1 com 1, mais beta estrela B, 2 com 2, mais gama estrela C, 3 com 3. Cada um desses produtos escalares aqui é 1, porque eu estou escolhendo uma base ortonormal, né? Então esse cara daqui vai ser alfa estrela A mais beta estrela B mais gama estrela C. Quando a gente falava de produto escalar no contexto, né, de um espaço vetorial construído nos reais e não nos complexos, como é que a gente faria, né, dado que o meu vetor, da mesma forma que o meu vetor V1 é escrito dessa forma, e que eu posso escrever o meu vetor V2 como A, B, C, olha só agora, como é que a gente faria esse produto escalar, dado os conhecimentos que a gente já tem de álgebra linear do início dos cursos de exatas, que é uma álgebra linear, né, são espaços vetoriais em cima dos reais e não dos complexos, como é que a gente fazia o produto escalar? O produto escalar a gente fazia o seguinte, a gente pegava o primeiro cara e escrevia ele com uma matriz linha. Então eu escrevia ele como um alfa, beta, gama, e fazia uma multiplicação matricial com A, B, C. Então a gente escrevia o produto escalar como em termos de produto matricial. E só que isso aqui daria quanto? Daria alfa A mais beta B mais gama C, que é diferente desse cara. Qual que é a diferença? A diferença é que cada um dos coeficientes do meu vetor V1 está com complexo conjugado. Ou seja, essa operação daqui desse produto escalar é equivalente ao fazer esse vetor escrito em vetor linha, que é equivalente a você falar vetor 1 transposto, vezes o complexo conjugado. Ou seja, eu estou aplicando o complexo conjugado em todo esse vetor daqui para que o resultado dê o mesmo. Ou seja, os vetores... Então imagina, V1 ele é um vetor escrito dessa forma. É um vetor escrito em termos de um vetor coluna. Agora, como é que é escrito dessa forma o nosso BRA V1? Ele é escrito desse jeito. Alfa estrela, beta estrela, gama estrela. De forma que V1, V2, que é o produto escalar, é equivalente a você fazer essa conta daqui. Ou seja, se representando em termos da base, né, um vetor do meu espaço vetorial é escrito em termos de uma matriz coluna desse jeito, um BRA associado ao vetor é o mesmo vetor, só que transposto e com complexo conjugado. Ou seja, o nosso BRA de um vetor V1 ele é equivalente ao nosso vetor V1 aplicando transposto e depois aplicando
complexo conjugado. Existe uma notação melhor para falar transposto complexo conjugado, que é uma cruzinha, que a gente chama de dagger. Ou seja, aqui a gente pode escrever, então, que qualquer BRA associado a um vetor, ou seja, dado um vetor de estado, dado um vetor do seu espaço vetorial, você consegue associar a ele um BRA correspondente. O que é esse BRA? Esse BRA é o vetor anterior dagger, que é essa cruzinha. Essa cruzinha é, por definição, transposto complexo conjugado. Muitas vezes, enfim, para operadores, isso daqui tem o nome de conjugado hermitiano, ou adjunto. Então é muito comum falar que esse cara é o adjunto desse vetor. Okay? Ele é o conjugado desse vetor. Então sempre que você pegar um vetor, qualquer vetor no espaço vetorial, você pode escrever ele em forma de braço, você pode inverter ele. Mas quando você invertê-lo, você tem que, quando você for escrevê-lo em termos da base, você tem sempre que colocar o complexo conjugado. Ou seja, se você quisesse representar da mesma forma que a gente representou aqui, o que seria, nesse caso daqui, o meu 1 invertido? O meu invertido seria o vetor 1, 0, 0. Transposto complexo conjugado. O que seria o meu 2? Seria o meu 0, 1, 0. E o que seria o meu 3? O meu 3 seria 0, 0, 1. Por consequência, o que seria, por exemplo, esse meu cara daqui, V1? Ele seria o alfa estrela vezes o 1, mais beta estrela vezes o 2, mais gama estrela vezes o 3. Ou seja, o mesmo, basta inverter todos e aplicar complexo conjugado. Ao pé da letra, esses elementos, esses BRAs, não vivem no espaço vetorial V. Eles vivem em um outro espaço que a gente chama de espaço dual, que a gente também chama de V estrela. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa mais técnica, não vai fazer muita diferença porque a gente vai fazer. Então, eu não vou adentrar muito nesses detalhes mais técnicos. O mais importante aqui, nesse formalismo todo, é que a gente entenda, dado que a gente vai fazer, dado que a gente vai usar a notação de Dirac, o que cada um desses caras significam. Então, esse cara escrito em termos de ket é simplesmente um elemento do meu espaço vetorial, e escrito em forma de BRA é o mesmo elemento, só que transposto complexo conjugado. Basicamente isso. E assim a gente tem então uma noção mais clara no contexto de álgebra linear, no contexto matemático, o que significam esses caras? São simplesmente elementos de algum espaço vetorial. Porque seja esse V, seja o V estrela que eu falei, ambos são espaços vetoriais. Enfim, basicamente isso. Então, bom, até o momento eu espero que nada disso que eu falei seja novo, mas que a única coisa que eu espero que possa ser nova é essa notação de Dirac. Ou seja, dado que eu estou levando em consideração que vocês saibam o que é um espaço vetorial, o que é o produto escalar, ter essa noção, a minha ideia aqui é que esses últimos slides, esses últimos quadros, eles sirvam basicamente para que vocês façam a assimilação entre a álgebra linear matricial, que a gente já tem um costume desde sempre, e esses caras que a gente usa para a notação de Dirac. Porque toda vez que você estiver escrevendo os carinhas na notação de Dirac, um vetor na notação de Dirac, um operador na notação de Dirac, você sempre consegue escrevê-lo matricialmente. E eu também espero que você saiba fazer o inverso. Dado que você tem uma coisa escrita de forma matricial, como é que eu escreveria isso em notação de Dirac? Então a minha ideia aqui é rever esses conceitos, que são importantes, claro, e além disso, revê-los com a notação de Dirac para que fique claro como a gente vai acabar usando ela com o passar das aulas.